precisa definir aqui para a gente ser impactante nessa ação, né? A gente precisa gerar emoção, e as emoções certas no momento certo. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para você é o de escassez, né? E para trazer um exemplo, vamos supor que você vai competir numa corrida. E o prêmio dessa corrida é uma passagem com tudo pago para Disney, para você e para sua família. Mas são só duas passagens, são só duas possibilidades de prêmio para duas pessoas. E nessa corrida tem mais 100 pessoas, você mais 99. Então, sabendo disso, você vai correr com muito mais afinco, você vai correr pra caramba para conseguir uma das vagas, né? E o conceito é justamente esse, que a gente consiga trazer escassez para essa sua oferta, para ela ser mais impactante, para que as pessoas realmente sintam mais vontade, sintam que, poxa, é aquele momento, eu tenho que garantir uma daquelas vagas, entendeu? Então esse é o primeiro conceito que eu queria trazer. Segundo conceito, urgência, né? Basicamente, urgência é limite no prazo, ou seja, apenas essa semana até dia X. Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui. Black Friday. Black Friday geralmente dura um só dia, né? Ou vamos supor, hoje você recebe uma oferta aí no seu e-mail de 80% de desconto numa oferta para uma passagem de uma viagem que você quer muito fazer, que é o seu sonho fazer, né? Mas essa oferta só dura hoje. É bem possível que se você realmente quer comprar aquela passagem, você vai comprar hoje e não vai deixar para comprar outro dia. Então a urgência é justamente isso, para que a pessoa não deixe para comprar outro dia, porque ela pode simplesmente falar assim, poxa, eu não preciso disso agora, depois eu compro, entendeu? Então para a gente tratar isso, a gente coloca urgência, que é limite no prazo. E geralmente, data e hora, tá bom? Data e hora. Então é dia X até tal hora. Esse é o meu limite, beleza? Outro ponto, antecipação. É importante que a gente trabalhe com planejamento e antecipação, criando expectativa sobre o que está por vir. Então, vamos supor, o, o presidente fala que amanhã, às 8 horas, ele tem um comunicado muito importante. Um comunicado que vai mudar o Brasil. Um comunicado que vai abalar a economia. Ele cria uma expectativa no mercado, uma expectativa para os noticiários. E, enfim, isso tudo gera uma emoção enorme, né? Então, a antecipação nada mais é do que criar expectativa para algo. E aí você começa a empilhar a emoção, né? E aí as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas pelo que está por vir. Elas entram naquele looping. Igual, por exemplo, numa série, quando você chega no final do episódio e ele te mostra alguma coisa que está acontecendo que fica meio incompleta, sabe? Tipo, ele cria a expectativa de que o próximo episódio vai tratar aquela coisa. E nisso você fica num looping que numa noite você acaba assistindo vários episódios e dorme no horário muito além do que você gostaria de ter ido dormir, porque você ficou grudado naquela série. Tá? Isso é conceito de vendas que, enfim, é aplicado também em várias áreas. Nos filmes também, para um filme te prender até o final, ele vai criando loopings de expectativa sobre o que está por vir, principalmente o suspense tem muito disso. Então, criar antecipação, criar expectativa é muito favorável, né, se trabalhar a emoção dessa maneira, beleza? Tendo essas coisas definidas, essas coisas são muito fundamentais, elas são, assim, muito básicas, assim, e muito importantes, tá? Mas definido isso e você tendo entendido, isso aqui você vai pegar muito na prática, na realidade, essa é só a sua primeira experiência nesse sentido, mas você vai ver que isso aqui é muito, muito favorável, você vai ver como isso impacta, tá? Aí eu trouxe algumas observações iniciais, tá? Ter planos bem definidos vão mudar completamente seu resultado. Você consegue antecipar o pagamento do cliente em 3 meses, 6 meses, com um plano trimestral ou semestral, ou até mesmo anual, com um bom custo-benefício. Então você me falou que você não tem planos assim, né? Você tem só aquele pacote mensal. Isso, cara, ele é bom porque você tem uma oferta mais objetiva, então você consegue trazer objetividade na sua oferta, ao mesmo tempo você perde algumas coisas. Você poderia ter planos semestrais, planos anuais, igual, por exemplo, a Smart Fit tem, né? Um plano anual lá, e ela tem no contratinho, o cara se compromete a pagar durante um ano. E aí, isso linka também, né? Só concluindo esse ponto, você acaba tendo recorrência e solidez no seu negócio. Você sabe que você vai receber todo mês durante 6 meses, todo mês durante um ano, né? Ou aí entra a cláusula contratual, que é o segundo ponto. Ter contratos claros, tá? Ter termos bem definidos em contrato vai ajudar a não perder alunos do nada, porque ele vai ter uma cláusula
de encerramento, entendeu? Onde ele vai ter que pagar uma multa, ele vai ter que fazer alguma coisa que não é boa, né, para ele ali. Ele vai ter que pagar algum valor a mais, alguma coisa do tipo. Então, isso ajuda ele tanto a ficar junto contigo ao longo de todo o processo, então evita com que ele saia, e se caso ele sair, ele vai dar um aviso prévio, ele vai ter que pagar uma multa, porque você se prejudica quando o aluno sai sem avisar. E tendo isso previsto em contrato, também vai trazer mais seriedade para o seu trabalho, tá? Ele vai ver o seu trabalho como uma coisa mais séria. Poxa, tem um contrato, cara, eu assinei um contrato, eu firmei um acordo com aquele cara, não é só um negócio na voz ali, eu assinei aquele negócio, é a minha assinatura. Eu li, eu estou de acordo com os termos, entendeu? Então isso é um diferencial. Outro ponto que também está linkado com os planos, uma apresentação para fechamento junto com o cliente. Isso aí pode ser um diferencial para você, que pode gerar mais valor para o seu serviço, além de facilitar a sua venda. Quando a gente conversou lá quando a gente estava falando da mentoria do Alex e tal, eu te apresentei alguns slides. Esses slides, eles têm um passo a passo. Eu posso disponibilizar também esses slides para você, se você quiser criar o seu. Não cria uma barreira em relação a isso, tá bom? Você não precisa ter esses slides, mas eles vão te ajudar. Se você tiver dificuldade em fazer fechamento com o cliente, os slides e ter um passo a passo, uma apresentação passo a passo, vai realmente te ajudar a fazer esse fechamento, tá? Isso junto com os planos e tudo mais. Imagina, você está com uma apresentação para o seu cliente e você mostra todo o valor agregado do seu trabalho, você mostra toda a sua autoridade, os resultados que você já entregou para outros alunos, né? Chega no final dessa apresentação, você apresenta uma oferta de 12 meses para ele, né? Um plano de 12 meses, num valor um pouco mais alto. Aí ele fala, poxa, isso aí não funciona para mim não dá agora. Depois você mostra o de 6 meses, que ele tem um custo-benefício um pouco menor, mas ele é mais barato, né? Aí ele fala, poxa, não dá, para mim não dá agora também esse não. Aí você mostra o de 3 meses. Aí ele, eu acho que esse aí dá, se der para fazer pagamento mensal, eu consigo fazer. Ou, por exemplo, ele vai negar. Aí você pode apresentar o plano mensal. Que daí o seu plano mensal, que é o que você tem agora, que é o único que você tem agora, ele acaba sendo o menor. A última oferta que você vai apresentar, porque ela é a pior para você, entendeu? E também é pior para o cliente, porque ele vai pagar mais caro mensal. É melhor que ele pague o anual, que o valor cheio é mais caro, mas ele é mais custo-benefício, porque se você dividir por mês, ele sai mais barato. Então isso fecha muito bem na mente do cliente. Igual quando você vai no cinema, tem a pipoca grande, a média e a pequena. A pequena é muito cara, custo-benefício baixo. A grande, o maior custo-benefício, você vai pagar mais, mas você vai ter mais pipoca. A lógica é a mesma, sacou? Aí a gente vem aqui para a sugestão do plano de ação. E aqui eu coloquei passo a passo, tá bom? Passo a passo, você pode me perguntar no WhatsApp se você tiver alguma dúvida.